E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Irapuan Santana aqui no Globo fala que as pesquisas recuperam o crédito, bom para a democracia. E eu não sei não, tá? As pesquisas foram mais certas realmente na pesquisa para prefeito por um motivo muito simples. A pesquisa para prefeito, a eleição de prefeito é uma eleição menos apaixonada mesmo. A eleição para presidente é uma eleição muito mais apaixonada, né? Toda essa parte ideológica, como eu falei para vocês, é verdade, em grandes cidades ainda tem muito isso. Teve muito isso em São Paulo. São Paulo teve uma eleição muito ideológica e coisa e tal. Mas na maior parte das cidades a questão não é tão assim, as pessoas não ficam tão preocupadas com a eleição para prefeito. Então é normal que os institutos de pesquisa acertem. Ainda assim, como mostra aqui o Demóstenes Torres, na verdade foi o contrário, né? Tem opinião contrária aqui do senhor Irapuan Santana. As pesquisas eleitorais estão entre a incompetência e o crime. E ele cita, por exemplo, um caso que realmente todo mundo falou, que lá em Goiânia, né, o primeiro colocado, Fred Rodrigues, sequer transitava entre os favoritos. Não dizia que ele ia para o segundo turno. Não, ele ficou em primeiro lugar, ganhou com folga em primeiro lugar, né? E teve casos também lá de Curitiba, que todo mundo dizia que o Mabel ia ganhar, o Pimentel iria ganhar em primeiro turno em Curitiba, e foi para o segundo turno com a Cristina, e muito estranho, Cristina Gramel, né? E muito estranho. Agora, de fato, em São Paulo, todo mundo acertou, porque ficou os três ali muito parecidos, né? Mas mais ou menos, porque se você reparar aqui, ó, essa aqui é a pesquisa Atlas Intel em São Paulo. Olha só, dava o Boulos e o Marçal no segundo turno e o Nunes com 19% só. E caramba, foi bem diferente isso daí, né? Foi uma coisa realmente diferente. Muito estranho isso, né? Na verdade, se você olhar aqui, segundo a coluna do Cláudio Humberto aqui no Diário do Poder, só o Paraná Pesquisas acertou em São Paulo a ordem certinha dos candidatos. O Paraná Pesquisas colocou o Nunes em primeiro, o Boulos em segundo e o Marçal em terceiro. Foi o único que acertou. Datafolha e Quaest levaram à esquerda a euforia com o Boulos na frente. O Boulos seria o mais votado e o Nunes em segundo. Outros três garantiram que Pablo Marçal chegaria à frente, né? Parece que Atlas Intel, não sei o que lá, não, aqui Futura, Real Time Big Data e Veritas, né? E o Atlas Intel cravava o Nunes fora do segundo turno. Ou seja, todos eles erraram, né? Evidentemente. Então, ou seja, em São Paulo teve uma discordância muito grande. Mas, segundo essa matéria aqui do Poder 360, que é bem interessante, ele fez a comparação dos resultados. Na visão deles, a Quaest foi a que mais se aproximou do resultado do TSE no total. Embora tenha errado em São Paulo a ordem dos candidatos, ela ficou a mais próxima, né? Vamos ver aqui a comparação que eles fizeram aqui, ó. Primeira coisa é aqui em São Paulo, né? Então aqui está o seguinte, a última pesquisa de cada uma, Datafolha, Quaest e Atlas Intel. Repara que eles não colocaram a Paraná Pesquisas aqui, né? Isso acho que foi uma bola fora do pessoal do Poder 360. Por quê? Porque a Paraná Pesquisas foi a que mais acertou. Então, tirando a Paraná Pesquisas, a Quaest teria sido a que mais acertou, né? Por quê? Olha só, o Nunes teve 29,48% dos votos. A última Datafolha dava 26% dos votos para ele, ou seja, errou por mais de 3 pontos percentuais fora da margem de erro. A Quaest dava 28 pontos para ele, tá 1,48 a menos do que ele teve, portanto, ele está na margem de erro de 2 pontos percentuais, está ali certo, né? E o Atlas Intel colocou o Nunes com 20%, ou seja, bem abaixo, né? O Nunes teve 10 pontos percentuais a mais que a Atlas Intel, né? Curiosamente, a Atlas Intel deu 30% para o Marçal. Aí, aqui tá certo, por quê? Porque o Marçal teve só 28%, então caiu aqui, né? Ou seja, a Atlas Intel jogou o Nunes lá para baixo e manteve o Marçal certinho. O Boulos, todas as três acertaram, né? O Marçal também, a Folha errou para menos aqui, botou ele com 26%, ele teve 28%. Então repara que aqui a gente já tem essa ideia que eu sempre falo para vocês, a Datafolha tende para a esquerda, tende mesmo, dá para ver que o Boulos eles acertaram, certinho, 29%. Mas o Nunes e o Marçal, eles subestimaram, né? A Atlas Intel, ela tende a pegar, ela faz pesquisa pela internet, então ela tende a pegar mais o movimento de viralização na internet. Então botou 30% para o Marçal. Só que, meu amigo, o mundo real não é a internet, né?
e você vê que no mundo real o Nunes ganhou aqui, né? O resto aqui não interessa ver. No Rio de Janeiro, olha só como é que foi curiosa a coisa também aqui. A Datafolha, mais uma vez, errou aqui no Ramagem. O Ramagem teve 30% dos votos, muito mais do que a Datafolha deu. A Datafolha deu só 24% aqui do Ramagem, e a Datafolha deu muito mais votos para o Tarcísio, que é o outro candidato esquerdista aqui. Olha como a Datafolha tende à esquerda. Tirou o voto do Ramagem, deu o voto para o Tarcísio. Tudo bem que acertou com o Eduardo Paes, né? O Eduardo Paes é aquilo que eu falei para vocês. Era difícil mesmo do Eduardo Paes não ganhar no primeiro turno, mas o que eu falei para vocês foi, se o Ramagem for para o segundo turno, o Ramagem ganha, né? Infelizmente não deu. A Atlas Intel, da mesma forma, botou aqui, ó, vendo a internet, botou mais pontos para o Ramagem aqui, mas acabou realmente tendo menos. O Ramagem não chegou a 35% dos votos, chegou só a 30%, e também errou aqui na questão do Paes, deu menos votos para o Paes aqui, né? Enfim, mais uma vez, Datafolha tendendo à esquerda. A Quaest nem tanto. A Quaest meio que acertou aqui no Rio de Janeiro também, né? Agora, aqui, ó, em Belém do Pará, olha que coisa impressionante aqui. Quaest e Atlas. As duas acertaram. O Igor, do MDB, que é o atual prefeito, é o Edmilson, do PSOL. Eles erraram aqui, mas o Igor, eles acertaram mais ou menos. Agora, o Éder Mauro, né, do PL, os dois deram menos votos para eles aqui. Os dois jogaram para baixo o número de votos, sendo que ele teve 31% dos votos aqui. A Quaest também foi contra ele aqui, ó, botou só 26% aqui. No final das contas, o cara teve 31%, né? Porto Alegre, a Quaest acertou, né? Tudo bem que o Sebastião Melo não ganhou no primeiro turno, por pouquinho, mas era o que estava sendo previsto mesmo, 50% aqui. Maria do Rosário, 26%, né? A Atlas Intel estava dando os dois empatados aqui, olha que coisa, né? Atlas Intel pegando informação da internet, repara como é que a internet no Rio Grande do Sul ajuda a esquerda, né? Deve ter muita gente lá da internet, lá na esquerda, no Rio Grande do Sul, o pessoal deve fazer um trabalho para os candidatos de esquerda lá, né? Enfim, aqui é na pesquisa do primeiro turno no Recife, né? De novo, olha só, a Datafolha acertou o João Campos, né, que foi em primeiro lugar do PSD, ganhou com muita folga, mas repara como é que também jogou para baixo o Gilson Monteiro. Gilson Monteiro teve 13%, 14% dos votos. Datafolha falou que ele teria só 10% dos votos. Mais uma vez, Datafolha não tem negócio de internet, pessoal. Datafolha joga candidato da direita para baixo, sempre. E candidato da esquerda para cima. Impressionante. A Quaest não tem tanto essa tendência. Ela acertou aqui o Gilson com 12%, acertou o João Campos também. E aqui a Atlas Intel também errou os dois, né? Errou o João Campos para menos e o Gilson para mais, né? Agora, impressionante em Curitiba, todo mundo errou, inclusive a Quaest, né? A Quaest errou muito aqui com a Cristina Gramel, disse que ela teria 26% dos votos, empatado com um monte de gente aqui, no final das contas ela teve 31% dos votos, quase que ficou na frente do Pimentel, né? Vai para o segundo turno com muita força lá. Então, olha só que coisa, né? E detalhe que aqui tem outros problemas também, porque o Pimentel proibiu a divulgação de pesquisas no primeiro turno. Ele tinha expectativa de ganhar no primeiro turno, tá? Olha que coisa impressionante, né? Aqui em Manaus, aqui a Quaest, mais uma vez, o candidato da esquerda aqui do Avante teve voto a mais na pesquisa do que teve na vida real, e o candidato do PL teve voto a menos, né? Então aqui o cara tá aqui com 21% na pesquisa, teve 25%. Foram esses dois aqui para o segundo turno lá em Manaus, né? O que mais que tem aqui? Fortaleza. Fortaleza, de novo aqui. Repara como é que a Datafolha é consistente, meu amigo. Ela sempre erra para favorecer a esquerda aqui, ó. O André Fernandes, do PL, tinha 33% nas pesquisas, acabou com 40% nas pesquisas, né? A Quaest também errou no André Fernandes e a Atlas também. Agora, pode-se dar um troco para eles aqui o seguinte, porque o Capitão Wagner, eles estavam considerando que teria mais votos, teria 17, 15, 18 aqui, e no final teve 11%. Por quê? O que deve ter acontecido? O Capitão Wagner também é de direita. Então deve ter acontecido aqui o voto útil, né? O pessoal na última hora desistiu de votar no Capitão Wagner para votar no André Fernandes para ter um voto útil, né? Para botar ele no segundo turno, garantir que ia ter alguém de direita no segundo turno. Se dividisse os votos aqui, arriscava ficar o Evandro e o Sarto no segundo turno, ia ser uma tragédia, né? Aqui, de novo, em Salvador, mas Salvador também ganhou com muita facilidade o Bruno. De novo, subestimaram o número de votos da direita, a esquerda não, a esquerda eles acertaram, mas a direita eles erraram.
Belo Horizonte, outra coisa impressionante, olha aqui, Datafolha de novo, aqui, ó, deu o Fuad acertou. Tava dando 23% para o Tramonte, no final o Tramonte teve 15% só, né? Ou seja, aqui ó, o Engler estava com 26% na pesquisa, teve 34% na pesquisa. De novo, Datafolha subestimando a direita e ajudando a esquerda. Cara, é impressionante. Datafolha é consistente. É sempre jogando a direita para baixo. Impressionante isso, né? Então a gente tem essa noção aí, ó. Eu acho que quem mais acertou nessa história, como falou aqui o Cláudio Humberto, foi o Paraná Pesquisas, tá? O Poder 360 fez essa comparação muito boa aqui, mas não botou o Paraná Pesquisas. O Paraná Pesquisas acertou muito mais no final das contas, né? Das que o Poder 360 avaliou, colocou a Quaest como ganhadora, mas a Quaest errou coisa pra caramba aqui, né? Então, na boa, eu continuo achando a Paraná Pesquisas a mais confiável em termos de pesquisa no Brasil. Datafolha pode contar que vai ajudar a esquerda. É impressionante, eles fazem pesquisa na porta de presídio mesmo, só pode. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.